Olá pessoal, bom dia. É, Bom dia a todo mundo que se somou essa manhã para o nosso webinar sobre Incoterms. A gente já está aqui com o Douglas, que é quem vai conduzir a apresentação de hoje, o Douglas Domingues, Douglas é advogado e eu já dou a palavra para que ele se, se apresente, mas antes, né, como essa sessão fica gravada, eu acho importante falar um pouquinho da Connect Américas, né? Acho que todo mundo que está aqui já conhece um pouquinho a Connect Américas. A Connect Américas é a plataforma de negócios criadas pelo BID, que tem como objetivo apoiar pequenas e médias empresas que querem acessar o mercado internacional. Então, uma das formas que a gente faz isso é promovendo sessões de conhecimento e hoje sobre um tema que é muito rico, né? Fundamental para o comércio exterior. Então, eu fico muito feliz com a presença de todo mundo que está se somando hoje. E, bom, para quem vai ver a sessão gravada também vai ser uma oportunidade incrível de entender um pouco melhor sobre os Incoterms, as regras Incoterms e como esse conhecimento maravilha. Como esse conhecimento proporciona. Vocês estão me ouvindo? Você me ouve, Douglas? Eu tô sim, tô escutando sim. Maravilha. Maravilha. Perfeito. E como conhecer as regras Incoterms, né? Permite que você acesse o mercado internacional, como eu falava, são conhecimentos fundamentais para quem quer acessar o comércio exterior. Então, hoje, de novo, agradecer ao Douglas por participar da sessão. Eu vou já dar a palavra e, como eu dizia, quem tiver dúvida, quem tiver inquietações durante a apresentação, podem mandar aqui pelo chat, que eu vou passar aqui pelo Maravilha, Paulo, Gleison. Sejam bem-vindos. Tatiana, tô vendo aqui todo mundo está escrevendo pelo chat, então a ideia é, se tiverem, enfim, quiserem compartilhar alguma experiência, se vocês são uma empresa que já exporta e querem deixar um relato de como conhecer os Incoterms foi benéfico para a empresa, também é útil, né? A ideia é que seja um bate-papo aqui, o Douglas vai apresentar, vai compartilhar o conhecimento dele, mas certamente vocês estão aqui para aportar também, então podem usar o chat para isso. Tendo isso dito, Douglas, eu te passo a palavra. Boa apresentação. Obrigado aí, Matheus. Obrigado aí a todos que estão podendo participar também. Então, meu nome é Douglas, né? Douglas Domingues. Eu sou advogado aqui no Pará. No momento estou em Belém, mas eu moro em Redenção, sou procurador municipal lá também. Na advocacia privada, eu trabalho com comércio exterior, né? Redação de contratos, revisão de contratos, ajudar na negociação, processo judicial que envolva tributário, aduaneiro, direito marítimo também. E eu agradeço desde já a oportunidade dada pela Connect Américas, pelo BID, tanto por meio do Luciano, né, como pelo Matheus, de poder esclarecer para vocês um pouco desse tema tão importante que são os Incoterms. Então, antes de falar sobre eles, eu vou explicar qual é o objetivo, né, dessa apresentação, que já foi desenvolvida em outros idiomas, aqui em português pela primeira vez, que é de conferir, né, confiança para vocês na hora da negociação. Isso é o mais importante. A gente sabe que, para quem já tem prática, são poucos os Incoterms usados no dia a dia. Muito se usa FOB, CFR, CIF também, mas assim, são 11 regras, como eu vou falar daqui a pouco, e vocês têm bastante flexibilidade para utilizá-las em todo tipo de transação. É importante que as empresas que trabalham com exportação indireta, né, com trading companies, com despachantes, agentes de carga, elas não deixem todo o operacional sem um mínimo de controle para essas outras empresas. Não é que elas não sejam capazes, e eu me dirijo também às trades sobre isso, todos são, só que é sempre importante que aquele que é o primeiro interessado na operação, ele tenha conhecimento do que ele está fazendo, do que está sendo feito, e que ele também tenha conhecimento do que pode dar errado e de alertar caso isso aconteça, né? Daí a importância também de ter um departamento jurídico, um escritório alinhado com o exportador ou o importador, para que esse tipo de coisa um sinistro, né, um problema ocorra e ele saia desacobertado. Então, a guisa de ilustração, para dar um exemplo,
eu conheço de terceiros um caso de uma empresa que exportava móveis e ela já fazia isso bastante tempo. O fluxo de caixa dela era totalmente dependente das exportações. E certa vez, a empresa com a qual ela trabalhava, que fazia toda a operação de exportação, cometeu um erro, né? E acabou que por esse erro a exportação não deu certo e o dinheiro que ela contava para rodar o negócio não foi recebido, ela sofreu um processo, né? Acabou tendo de fechar as portas. Daí a importância, né? Para dar um pouco de medo aqui no início dessa apresentação, de aquele que exporta também saber o que ele está fazendo e poder fiscalizar, né, o que está sendo feito. Não quer dizer que ele não vá dar mais atenção, não vai permitir que os outros façam por ele as tarefas, mas assim, é importante que ele também saiba o que está acontecendo e não confie cegamente. Não porque haja má fé de uma trade ou de uma outra empresa, mas porque todos somos humanos, passíveis de erro, então isso, faz parte. E aí a importância é justamente dando esse medo inicial, tirar ele e ajudar vocês a negociar com confiança pela melhor regra, aquela que seja mais vantajosa para você ou na exportação ou na importação. Tá certo. Então, como vai ser a nossa apresentação? Ela vai ter 5 partes. Primeiro eu vou falar sobre o que são os Incoterms, para que eles servem, na segunda parte, para que eles não servem. E aí eu vou tentar dar uma exposição sumária sobre cada um e dar algumas diretrizes sobre o que vocês devem considerar na hora de escolher um ou outro, tá certo? Então, em primeiro lugar, o que são os Incoterms? Bom, é uma sigla em inglês para International Commercial Terms, significa, uma tradução literal, termos internacionais do comércio, termos internacionais comerciais. Mas a ideia de termo é de que eles são uma cláusula contratual, né? Então, todo mundo já viu um contrato, já viu uma cláusula, já viu uma regra. E os Incoterms, apesar da gente falar, são 11 regras, e na verdade, cada regra tem várias sub-regras, entendeu? Então, você escolheu o Incoterm, você já vai ter escolhido quem vai pagar o seguro, quem vai pagar o frete, a partir de que momento, se der algum problema, vai ser responsabilidade de quem, entendeu? O momento de transferência do risco, que é como a gente chama no direito. Então, são 11 regras, mas cada regra tem várias sub-regras, tem várias disposições especiais. Esse Rzinho, no início, ele é usado, pois os direitos de uso, né, dos Incoterms, eles pertencem à Câmara Internacional de Comércio. E quem é a Câmara Internacional de Comércio? É uma associação privada com o objetivo de facilitar o comércio internacional com vários padrões e estudos próprios. Então, a Câmara Internacional de Comércio tem modelos de contrato, tem o manual dos Incoterms, e da feita que então você escolhe o Incoterm, você na verdade está importando uma série de regras para o seu contrato, e essa série de regras não precisa estar expressa nele, basta estar o padrão dos Incoterms, que você vai ter uma série de coisas já dispostas no seu contrato e o conteúdo das regras eu vou expor na próxima parte. Os Incoterms, eles existem desde a década de 30, né? Já foram revisados 6 vezes. Então, a última versão que é em vigor ocorreu em 2020. E aí, por isso vocês devem ter atenção na hora de escrever no contrato, de pactuar, qual é a versão que vocês vão usar, de 2010, 2020. Poderia usar as mais antigas, mas na prática isso não acontece. Hoje em dia ainda existe quem use 2010. Se usa muito 2020, mas não, não é demais pecar pelo... Não é nem pecar pelo excesso, porque na verdade essa é a orientação da própria Câmara Internacional de Comércio. Então é importante fazer do jeito que eles orientam, para que se der algum problema não criar margem de discussão. Então, para que eles servem? Basicamente, para descrever as obrigações, os custos e os riscos entre as partes. Então, da feita que você escolhe o Incoterm, você já sabe quem vai ter que fazer o quê, que tipo de documento, qual parte vai ter que dar para qual parte, o que o vendedor vai ter que fazer, o que o comprador vai ter que fazer. Mas entre esses dois, entendeu? Ele não vai definir as obrigações entre o transportador, ele não vai definir as obrigações entre a seguradora, ele vai falar só entre exportador e importador, entre comprador e importador, né? E vendedor, comprador e vendedor.
E aí, por conseguinte, ele vai esclarecer quem tem de pagar o quê, e isso é importantíssimo, então, na formação do preço. E ele vai facilitar, eles vão facilitar e dinamizar o comércio, porque aí não fica aquela coisa, vou comprar de ti, o que que tu quer, como é que vai ser, quais são as cláusulas, quais são as condições de pagamento, quer dizer, de condições de pagamento não vai, vai continuar tendo que negociar. Mas boa parte do operacional já fica definido e então você já vem com um preço mais certo, porque já vai saber mais ou menos quanto você vai gastar ou na compra ou na venda de algo, na importação ou na exportação. E eles servem para transações domésticas ou internacionais. Muitos de vocês devem estar aqui interessados no comércio internacional, mas você pode usar os Incoterms também para transações dentro do país. Talvez não seja não é tão comum, mas pode facilitar, né, numa transação ou outra. Se você estiver trabalhando, né, com outro player que tenha conhecimento do assunto. Agora, eu falei para que eles servem, mas eles não servem para uma série de coisas. Então, primeiro, eles não servem para definir a formação do contrato. A partir de que momento existe uma relação contratual? Os Incoterms não servem para isso. Eles não especificam as mercadorias. Então, teve um caso, por exemplo, de um sujeito que nos Estados Unidos foi exportar frango e para a Europa, e ele não tinha definido bem que tipo de frango ia ser. E aí chegou lá pro europeu, ele queria um tipo de frango, e o americano falou, mas você não tinha me exigido esse tipo. E aí fica aquela coisa, pô, se tivesse no contrato, se tivesse bem especificado, e o Incoterm ele não vai fazer isso, entendeu? Ele não vai definir essas peculiaridades da mercadoria. Então é importante você ter isso bem definido. Ele não vai definir as condições de pagamento, ele não vai definir onde vai ser, claro, com as transações internacionais o lugar não é tão relevante nesse quesito, mas assim, não vai definir quando vai ser pago, não vai definir o meio de pagamento, né, as parcelas e tudo, então isso vocês vão ter que negociar, isso vai ter que estar bem definido também. Eles não servem para estabelecer as medidas a serem tomadas caso o contrato não seja cumprido. Então, caso você esteja importando e a mercadoria não venha de acordo com o que é estabelecido no contrato, o que você vai fazer a respeito? Ele não define as ações que você tem, sobretudo quando, e essa é a maior preocupação para nós, né, do Brasil, quando o fórum não é o Brasil, quer dizer, quando os problemas provenientes do contrato não vão ser solucionados pela justiça brasileira. Então, ele não define isso. Consequência do atraso, de outras formas de implemento, os efeitos das sanções do contrato, ele também não define. Imposição de tarifas, proibições de exportação e de importação, força maior ao caso fortuito, né? O que que se considera por força maior ao caso fortuito, tipo uma tempestade, esse tipo de coisa, o que fazer nessas circunstâncias. Direitos de propriedade intelectual, marcas, patentes, então ele também não serve para isso. E, sobretudo, né, e para eu que sou advogado, é muito importante, né, e deveria ser mais importante para os clientes, o método, a forma e lei de resolução de conflitos. Então, surgiu um problema. Como é que a gente vai resolvê-lo? Os Incoterms, eles não vão definir em que país o contrato vai ser julgado, eles não vão definir por que lei o contrato vai ser julgado, e não definem tampouco se você vai ter de entrar com um processo na justiça do país ou vai procurar mediação, arbitragem, meios alternativos de solução de conflito. Então, vocês viram que ele serve para algumas coisas, e apesar de eu ter tratado em poucos tópicos daquilo para que eles servem, quem trabalha sabe que eles já adiantam muita coisa, mas eles não fazem tudo. Então, definir Incoterm é uma parte substancial da sua transação, mas ele não é tudo. Agora, quais são os Incoterms? Existem várias formas de expor, de dividi-los entre si, e eu vou usar a mais comum, que é entre os modais que podem ser usados. Então, existem 7 Incoterms que podem ser usados para qualquer tipo de modal, e os demais servem para apenas o modal marítimo, aquático, né? Quer dizer, fluvial, cabotagem, marítimo mesmo, né? Por aí vai, lacustre. Então, quais são, e eu vou expor cada um deles, né? Mas quais são aqueles que podem ser usados em qualquer modal? O XW, o XWorks, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, e esses são para qualquer modal. Então, você pode usar
no transporte rodoviário, no, no próprio transporte marítimo, no próprio transporte aquático, pelo modal aéreo, por dutos, você pode usar qualquer modal. E, inclusive, é preferível você escolher algum desses sete, caso você tenha uma transação que use mais de um modal. Na prática, é difícil que haja uma transação que use apenas o modal aquático. Por que existem regras exclusivas do modal aquático? Porque o modal aquático é aquele que até hoje em dia é o mais usado para transações internacionais. Basta ver os dados dos portos, que a gente sabe que boa parte das transações entre países é feita via aquática. Então, e quais são? São o FAS, o FOB, o CFR e o CIF. E aí você já vê um erro muito comum na prática, que é ficar nessa discussão, FOB ou CIF, FOB ou CIF, FOB ou CIF. Mas se você vai exportar por via terrestre para a Argentina, não tem cabimento usar FOB nem CIF. Eu sei que acontece, mas não é o correto. E eu vou mostrar depois as consequências que isso tem. Então vamos expor cada um deles. O XW ou Xworks significaria em inglês mais ou menos da fábrica, quer dizer, e aí aqui eu coloquei é, essa imagenzinha de uma certa indústria, né, indicando em cada barra embaixo a partir de quando os custos vão ser transferidos e a partir de quando os riscos vão ser transferidos. E quem fica encarregado com as medidas de exportação ou de importação. Então, só para voltar aqui, a gente vai primeiro abordar os Incoterms que podem ser usados em qualquer modal, e depois a gente vai falar dos Incoterms que tratam apenas do modal marítimo. E outra coisa que é importante vocês considerarem nessa coluna da esquerda, né, de qualquer modal, eu vou tratar daquilo que dá menos obrigação para o vendedor e daquilo que vai dar mais obrigação para o vendedor. Então, daí você já tem uma noção. Assim. E a mesma coisa acontece no modal marítimo. Do FAS ao CIF, tanto menos obrigação tem o vendedor, quanto mais ele vai ter. Então, quanto maior o número, maior a obrigação, a depender desses dois tipos de modal. Essa vai ser a ordem de exposição. Ó. Quanta obrigação o vendedor vai assumir. Então, de pronto, eu posso adiantar para vocês que o XW, o vendedor exportador, ele vai ter o mínimo de obrigação possível e aí ele vai poder, então, entregar a mercadoria logo na indústria, né? No estabelecimento dele. É isso que significava. X-Works é de X-Workshop, é da indústria, né? Essa é a ideia. Então, a entrega ela se aperfeiçoa com a disponibilização da mercadoria para o comprador, que está simbolizado com essas imagens em vermelho. E da entrega em diante, quer dizer, da disponibilização da mercadoria em diante, os custos e os riscos vão por conta do comprador. Como vocês veem, eu taxei de vermelho os papéis da exportação e da importação. Isso significa que também o comprador fica responsável por fazer aquilo que pertence tanto à exportação à importação. Daí o que vocês veem logo o cara que vai vender tem só que disponibilizar a mercadoria no estabelecimento dele e pronto, não tem mais, não tem mais que se preocupar. Como eu vou colocar isso no meu contrato? Aqui embaixo, né? XW, aí o lugar da entrega, Incoterms 2020. Colocando isso, você já assume uma série de obrigações, dentre as quais essa de entrega, mas não somente. E o vendedor, por conseguinte, vai ter poucas obrigações a cumprir com esse contrato. Mas é como eu falei para vocês. Isso aí é o que mais ressoa aos olhos quando a gente trata dos Incoterms. É a entrega. Mas tem várias outras obrigações que não ficam mais ou menos definidas. Então, por exemplo, nesse caso, não está definido quem vai pagar seguro. Vai ter seguro? Quem vai pagar? Não está definido. Entendeu? Provavelmente o comprador vai fazer porque deveria fazer, pelo menos, porque da feita que a mercadoria estiver disponibilizada para ele, acabou, não tem mais o que fazer. Se ela se perder, se houver um acidente, quem sofre o prejuízo é ele. A segunda regra é a FCA, e aqui vai ter uma ligeira distinção entre a FCA com entrega no estabelecimento do vendedor ou não. E daqui você já vê que a entrega ela acontece quando há o embarque, né?
a disponibilização da mercadoria no meio de transporte é definido pelo comprador, né? Então, o vendedor sempre de azulzinho, o comprador sempre de vermelho, e aí vocês veem no gráfico que a entrega ocorre quando eu coloquei um caminhão, né? Mas como é FCA, poderia ser qualquer tipo de meio de transporte. Da feita que ele entrega a mercadoria para o transportador, pronto. O transportador é arranjado pelo comprador. O vendedor não tem mais obrigação. Então, é para isso que serve essa regra. Se for no estabelecimento dele, ele faz a entrega no meio de transporte arranjado pelo comprador e daí em diante, como vocês podem ver, né, nas linhas, os custos e os riscos passam para o comprador. E aqui outra coisa que é importante de salientar é como vocês podem ver, a exportação, a parte da exportação dessa já fica ao contrário da XW, a cargo do vendedor, por isso está de azul aí, e a da importação fica com o comprador. Então já tem outra distinção em relação à XW, que é essa. E aí, para colocar no contrato, basta você colocar FCA, lugar da entrega, Incoterms 2020. A sintaxe é a mesma, como vocês podem ver embaixo, porém, é possível que, na verdade, as partes pactuem que o exportador deva entregar a mercadoria num estabelecimento de terceiro, tipo um galpão, um armazém. E aí, nesse caso, a entrega ela se dá não com o embarque da mercadoria no meio de transporte arranjado pelo comprador, e sim na disponibilização dela junto ao armazém, enfim, ao lugar da entrega, entendeu? Então, eu vou voltar aqui. No primeiro caso, no estabelecimento do vendedor, basta, ele tem que embarcar a coisa no meio de transporte. No outro estabelecimento, aí ele não precisa embarcar, ele tem que só disponibilizar. Ah, qual é a diferença? A diferença é que tu vai pagar, né? No primeiro caso, se for no teu estabelecimento, o vendedor vai ter que pagar o embarque da mercadoria no meio de transporte, se isso acontecer. No outro caso, não. Basta tu disponibilizar. Ah, e aí na hora de desembarcar, de tirar a mercadoria do caminhão, sofreu uma avaria e dá para provar isso. Quem é que vai sofrer o risco? Vai sofrer o risco o comprador. Por quê? Porque o vendedor ele tem só que disponibilizar a mercadoria no lugar e não de desembarcar ela, entendeu? Então tem essas diferenças. E é uma diferença sutil da FCA, que não é muito discutida, e que é importante vocês saberem na hora da negociação, porque aí você sabe, tá, eu vou levar para outro lugar, mas eu não vou pagar o custo de desembarque, então eu vou levar isso em consideração no preço, mas por outro lado eu vou ter que ter meio de transporte próprio para levar até aquele lugar e por aí vai. E aí, exportação e importação fica do mesmo jeito, porque a gente ainda está na segunda regra, entendeu? Então, notem que na FCA tem dois tipos de responsabilização, de transferência de risco. Num caso, no primeiro caso, sendo no estabelecimento do vendedor, basta eu disponibilizar a mercadoria, eu tenho que embarcar a mercadoria enquanto exportador, e no outro caso, não. Eu tenho só que disponibilizá-la para o lugar de terceiro, que eu simbolizei com esse armazém amarelo aí. Bom, terceira regra é o CPT, Carriage Paid To, e aí a entrega já é feita num transporte de terceiro. E aqui um ponto muito importante de vocês diferenciarem, vou ter aqui para o FCA, é que se vocês forem ver na sintaxe aqui embaixo, tá FCA lugar da entrega. Quer dizer, onde eu vou entregar a coisa, né? Eu vou entregar num estabelecimento meu ou no de outro? Aqui não. Aqui é no lugar de destino. É por isso que a reta dos custos ela vai mais além. Então, para a gente comparar aqui, vejam no FCA. No FCA, da entrega em diante, problema do comprador. Na CPT, não. Eu entreguei, os riscos são do comprador, como vocês podem ver na segunda linha de baixo, porém, os custos são todos do vendedor. Então, o vendedor vai ter um custo de frete maior. Ele vai ter que pagar o transporte, mas o momento de transferência do risco continua sendo o mesmo. Quer dizer, na CPT, eu da feita que eu entreguei, da feita que eu embarquei a mercadoria eu carreguei a mercadoria no meio de transporte acordado de terceiro, se sofrer alguma avaria é problema do comprador. Mas quem vai pagar o custo da exportação ainda é o vendedor, entendeu? E a outra diferença que dá, né, é que lá embaixo na sintaxe, você não vai mais colocar o lugar de entrega, você vai colocar o lugar de destino. Então, se na outra o lugar de entrega é um armazém, nessa aí o lugar de destino pode ser o estabelecimento do comprador, entendeu? Então, tem essa outra diferença.
Aí a quarta regra, vocês vão vendo que conforme a gente vai progredindo, como eu falei ainda há pouco, o vendedor vai assumindo mais obrigações. Aí na CIP significa Carriage and Insurance Paid to, quer dizer, transporte e seguro pago até, e esse até é até o lugar de destino. Então, como vocês viram lá na XW e na FCA, o, na, na escrita da regra no contrato, você tinha de colocar o lugar de entrega. Da CIP em diante, você vai colocar o lugar de destino, entendeu? Até onde a coisa vai. E aí, a transferência, os custos, então, do transporte, como na CPT, elas ficam a cargo do comprador, ou melhor, do vendedor de azul. Agora, os riscos é a mesma coisa, e em relação à regra anterior, CPT, porém, na CIP, o vendedor vai se obrigar também a pagar o seguro, e esse seguro não é só ao momento da transferência do risco, não é só até a entrega da mercadoria, e sim até o transporte final, até o lugar de destino. A quinta regra é a DAP, Delivered at Place, e nesse caso você já vê que não está definido seguro. Na regra anterior a gente estava falando de seguro e agora a gente não fala mais, então não está definido. Se quiser, por conta e risco de cada um, de vendedor e de comprador. E a entrega, ela fica, a diferença é, os custos para o vendedor vão ser mais ou menos os mesmos, porém os riscos, eles só vão ser transferidos para o comprador da feita que o vendedor disponibilizar a mercadoria, o exportador disponibilizar a mercadoria no lugar de destino. Então, mais uma vez, lá embaixo vocês vão. Eu coloquei errado, mas deveria estar DAP ali embaixo. DAP, lugar de destino, Incoterms 2020. Então, entregue até o lugar de destino. E aí, ou seja, daí vocês já percebem que então o vendedor vai ter um risco maior. Porque nos outros casos, até o momento, a gente ia vendo, o vendedor não vai ter risco do transporte de entrega até o lugar de destino. Ele sempre, da feita que ele entregava, ainda que ele tivesse outros riscos, se a mercadoria se avariasse ou se perdesse, ele não ia sofrer o prejuízo, ele ia receber o dinheiro, entendeu? Ele ia receber o pagamento, ele poderia exigir pagamento mesmo por isso. Agora, na DAP e nas próximas regras de inicial D, não. Ele vai ter que. A transferência do risco ela é posterior. E aí, como vocês veem, a exportação fica ainda a cargo do vendedor, os procedimentos de importação ainda ficam a cargo do comprador. É, E aí, na DPU, Delivered at Place Unloaded, essa é a primeira regra e a única, na verdade, que obriga o vendedor a descarregar a mercadoria, e é assim que a entrega é feita. Então, aqui é, é bem parecida com a DAP, só que a diferença é que a entrega é com o desembarque da mercadoria, entendeu? Com o descarregamento da mercadoria, e por isso quem vai sofrer esse custo é o vendedor. Então, exportação fica a cargo do vendedor exportador, importação fica a cargo do comprador, e como sempre, coloca em lugar de destino, quer dizer, o lugar final da mercadoria, de entrega da mercadoria. DDP, por fim, a diferença entre a DPU e a DDP básica é que, dessa vez, exportação e importação ficam a cargo do vendedor. E notem que, na verdade, ele não vai mais precisar descarregar a mercadoria. Ele vai meramente precisar disponibilizá-la no meio de transporte arranjado pelo próprio vendedor ao comprador. Então, eu contrato minha empresa de transporte, levo até o comprador, disponibilizo ela para ele, e aí os custos de descarga ficam por ele. Porém, se nesse meio tempo houver algum risco, quem vai sofrer o prejuízo vai ser o vendedor. E basicamente é isso. E não está disposto quem vai ter que pagar seguro. Então fica por conta de cada um. Agora a gente vai começar a falar dos últimos Incoterms, que tratam de Incoterms que usam transporte aquático. E o primeiro é o FAS. E aí daí você já vem a primeira distinção de todas, é que a entrega é feita no porto de embarque, né? Então, todos os outros a gente falava, lugar de destino, lugar de entrega. Agora não, é no porto.
É ali que vai haver a transferência do risco. E aí, da FAS até a CFR, o vendedor vai assumindo cada vez mais riscos, cada vez mais obrigações. Então, é como se a gente fizesse um restart agora e tratasse de novo. O FAS seria a regra mais favorável para o vendedor da feita que ele vai fazer um transporte exclusivamente marítimo, exclusivamente aquático. Então, em primeiro lugar, como é que ocorre a entrega? É, com a disponibilização da mercadoria junto ao navio. Então, eu vou levar a minha mercadoria e ela vai ficar do lado do navio. Da feita que eu colocar ela do lado do navio, no porto, dali em diante é problema do comprador. É assim que funciona a faixa. A exportação ainda fica por cargo do vendedor, a importação fica a cargo do comprador e a entrega se ocorre com a disponibilização da mercadoria no porto, né? No porto de embarque. Mesma coisa com a FOB. A FOB, né? FOB é a, a queridinha de todo mundo fala FOB, CIF, FOB, CIF, FOB, CIF. Não é o mais adequado. Eu sugiro entusiasticamente a vocês que comecem a preferir usar as regras de modal dos outros modais, né? Porque não é todo mundo que trabalha exclusivamente com transporte marítimo no Brasil, a verdade é esta. Então, ainda que você use FOB para formar o preço, é inteligente no contrato dispor de outro modo. E é mais inteligente ainda formar o preço com o Incoterm que você quiser usar ao invés do FOB. Até porque o FOB ele não foi feito para venda com container. E eu sei que muita gente usa, mas não é o mais adequado. E porque o ponto da FOB é que você vai ocupar o navio com aquela mercadoria. E a entrega ocorre com a descarga, né, com o embarque da mercadoria no navio. Isso vai ser o mesmo momento de transferência do risco vai ser nas próximas regras. E então, como vocês podem ver, da feita que a entrega foi feita com o embarque da mercadoria no navio, os riscos passam para o comprador. E aí vem a CFR e a CIF no final. E aí vocês veem lá embaixo que já não é o porto de embarque, é até o porto de destino que você tem que levar a mercadoria. Então, os custos ficam todos de transporte a cargo do vendedor, porém o risco é o mesmo da FOB. A transferência do risco ocorre no mesmo momento. Embarquei a mercadoria no navio, problema do comprador. Claro que no comércio internacional a gente tem que se esforçar para que, enfim, ninguém sofra, porque da feita que tiver uma transação com problema, vai ter outra. E todo mundo quer negócios que durem, que passem bastante tempo, enfim. Então, não é para ser mesquinho, mas você tem que estar ciente de quais são, até onde vão os seus direitos, até onde vão suas obrigações, para negociar com segurança, né? Que é o grande objetivo desse webinar. Exportação continua a cargo do vendedor, importação continua a cargo do comprador. Então, primeiro, FOB, porto de embarque. CFR, porto de destino. Estão vendo aqui? FAS, porto de embarque. FOB, porto de embarque. CFR, porto de destino. Entendeu? E CIF é a mesma coisa, porto de destino. Então, os custos todos ficam a cargo do vendedor, a entrega ocorre no mesmo momento, a transferência do risco ocorre no mesmo momento e o vendedor assume a obrigação de contratar seguro da entrega em diante. Se ele quiser fazer a, a contratação do seguro até o embarque do navio, ele também pode, mas aí é por conta dele mesmo. Então, ele não está obrigado contratualmente a isso, mas é sempre recomendável. Então, como escolher os Incoterms? Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum em específico, a gente pode voltar depois. Mas basicamente é isso, né? Só para explicar, talvez não tenha falado, mas a diferença aqui, né? Fast Free Alongside Ship significa livre junto ao navio, Free on Board significa livre a bordo, né? Cost and Freight significa
custo e frete, quer dizer, transporte e frete seria a ideia. E CIF é seguro, ou melhor, custo, né, preço, seguro e frete. Aí como escolhê-los? Quais são as questões que comprador e vendedor têm de cogitar na hora de negociar? Qual é o modal? Ah, eu vou usar mais de um modal. Então para de ficar usando FAS, FOB, CIF e CFR. Vai para as outras seis. As outras sete regras. Até onde eu vou levar? Eu vou levar até o porto, eu vou levar até o transportador, o cara vem buscar aqui. Então, eu vou pagar o frete? Eu vou pagar seguro? Se sim, isso vai estar definido no contrato ou não. Da feita que você escolheu o CFR, você tem de pagar o seguro da entrega em diante, entendeu? Não precisa ter uma outra cláusula contratual. É por isso que vocês têm que conhecer as regras. Porque da feita que você colocou aquelas três letrinhas naquela sintaxe, CFR, Porto de Shengdao, Incoterms 2020, acabou. Tu tem que pagar o seguro, entendeu? Ah, mas eu não sabia. Não, mas aí é falta de assessoria, entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado com essas coisas. Aí do lado do importador, né, vou importar. Qual vai ser o modal? Vou usar mais de um? Então é melhor eu escolher um daqueles sete primeiro. Não vou escolher FAS, FOB, CIF, CFE. Onde eu vou buscar? Vai ser no porto? O cara vai entregar na minha empresa? Onde vai ser? No estabelecimento? Eu vou pagar o frete? Vou pagar o seguro? Isso é sempre importante. Isso é o mínimo. É o mínimo que você tem que levar em consideração na hora do Incoterm. E aí, antes de passar para as conclusões finais, eu quero só salientar duas coisas em relação ao local da entrega. Vocês podem ver que nos Incoterms a gente tem algumas regras que vão falar de lugar de destino, lugar de embarque, porto de destino, porto de embarque, né? E além desse lugar, é interessante que no contrato vocês definam o mais precisamente possível onde dentro daquele lugar de entrega ou vai ser feita a entrega. Então, por exemplo, eu vou entregar no Porto de Santos, beleza, mas onde? Entendeu? Em que parte do porto? Isso é importante você colocar. Porque quanto mais definido tiver, menos risco você corre e, e mais seguro fica o seu contrato, entendeu? Então é importante deixar bem claro isso, ter bem presente em que lugar de onde o cara vai buscar. Ele vai ser XW dentro do Brasil, vou vender alguma coisa para, sei lá, estou no Pará, vou vender para Santa Catarina, estou em Santa Catarina, vou vender para Pará, e o cara vai ser XW, o cara vai buscar dentro da minha fazenda. Beleza, mas onde da fazenda? Pô, tua fazenda é enorme. E aí, vai colocar só, não, na fazenda tal, no dia tal. Não, porque tem fazenda que é gigante. E mesmo quando não é gigante, o cara não conhece lá como se locomover lá dentro, isso tem que estar bem claro. Talvez não tudo esteja no contrato, mas você tem que exercer a boa-fé com a outra parte e deixar bem detalhadinho, né? Então, essa é uma consideração a ser feita em relação ao lugar de entrega. Bom, para concluir aí, acho que ainda tem bastante tempo, mas algumas conclusões. Primeiro, os incoterms eles são essenciais nos negócios internacionais, né? Não há quem duvide disso. Então, procurem conhecê-los com mais profundidade. Eles podem ser usados em âmbito doméstico, e isso é bem interessante, apesar de não ser usado tanto, mas vocês podem se exercitar com outras empresas dentro do Brasil a trabalhar com um Incoterm. É um contrato nacional. Você pode usar esse Incoterm, sim. Eles não descrevem tudo que tem um contrato de exportação de importação, nem de compra e venda. Então, você selecionou um Incoterm, ainda tem outras coisas a definirem, né, como eu falei anteriormente. Você deve levá-los em consideração na hora de formar o preço, né, quanto eu vou pagar, quanto eu vou cobrar. E basicamente é isso. Queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, estou disponível para resolver. Douglas, a gente que agradece. Obrigado pela apresentação, foi super claro. Surgiram duas perguntas aí. Uma é sobre a apresentação, se você poderia disponibilizar depois com quem participou. E a segunda é o vídeo, que vai ficar gravado. Então, o vídeo a gente sobe aqui no site da Connect Américas e manda para vocês por e-mail. Ainda hoje, não mais tarde da manhã, mas acho que ainda hoje dá para mandar o vídeo, tá? É, de novo, agradecer, acho que foi super claro, né? A ideia da sessão de hoje era explicar, né, como que os incoterms podem
favorecer as pequenas e médias empresas. Eu acho que você trouxe exemplos práticos super interessantes, né, de como eles trazem clareza nas responsabilidades de ambas as partes, de como facilita a, a comunicação. Eu gostei que os exemplos práticos que você trouxe também deixou claro como os incoterms evitam, né, esses riscos ocultos que surgem. Acho que o exemplo aí da Fazenda foi super interessante. E nada, assim, excelente apresentação. Pessoal, deixa eu ir aberto para quem tem alguma dúvida. Surgiu eu não sei se você consegue ver o chat, Douglas, porque talvez faça sentido até você Sim, ler, sim. que foi da Gilda Zimmer, perdão, Gilda. É, e a pergunta dela é se você está conseguindo ler? Se no Tô. caso, no caso É, de uma venda de embarque marítimo em container full, ocorrendo no canal vermelho, inspeção e desestufagem de mercadoria, como ficam os custos dessa desova, considerando duas hipóteses, venda FOB e venda CFR? É uma situação muito específica, né, Zilda? Foi um caso seu, Gilda? Bom, não tem mais nenhuma outra pergunta, bom, seja técnica. sobre isso, eu vou voltar aqui. Você quer saber FOB e CFR, né? Hum, aju- Então, Gilda, se for FOB, se já houve a entrega, é, se já houve a entrega, então os custos ficam a cargo do comprador. Agora, como o que você está falando em geral ocorre antes da entrega, isso vai ficar a cargo do vendedor, entendeu? E não muda em relação a CFR, porque o momento de transferência do risco é o mesmo. Então, até o embarque, o problema é do vendedor. Então, é por isso que eu falei, tomem cuidado de usar essas regras, sobretudo se na verdade você teve custo em mais de um modal, porque você ia ter menos risco pagando um CPT, pô, um FCA. Olha aqui você levou até lá e disponibilizou, entendeu? Aqui, então, aqui é melhor para vocês, entendeu? Até um DAP, a entrega ela vai, ou melhor, não, DAP não, porque é porto de embarque. Mas, ó, vocês podem economizar custos com isso, entendeu? Então, FOB e CFR, todas aqui marítimas, a transferência do risco é quase a mesma. Ó. FOB, CFR, CIF, é tudo embarcado. Ah, teve problema antes do embarque. Você, exportador, você, vendedor, vai ter que arcar com os custos, entendeu? Maravilha, Douglas. Acho que é isso. É, Gilda, deixa eu saber se tá respondido. Mas é isso, pessoal. Como não surgiu nenhuma outra pergunta, Douglas, na verdade, o pessoal está te parabenizando, te agradecendo pela apresentação por didática. A gente agradece todo mundo que somou, né? É um tema super interessante, né? A gente sabe que conhecer os Incoterms facilita bastante a expansão para mercados comerciais. Então, para os empresários e empresárias aqui que estejam interessados em exportar ou já exportam isso, a gente deseja muito boa sorte, mano. Bom, do lado da Connect Américas, estamos aqui para ajudar vocês. Como eu dizia, o vídeo eu vou. Rafael, eu vi sua pergunta sobre certificado, eu preciso falar com o pessoal aqui. Eu não sei se tem certificado para sessões, mas eu respondo vocês também. Se tiver, a gente manda para todo mundo que participou também, tá bom? É, Douglas deixou o contato dele aí no final. Tenho entendido que você vai compartilhar a apresentação, né, Douglas? Até para o pessoal ter seu contato, seu LinkedIn. Você. Então, maravilha. Sim, Você me sim. manda que eu mando para eles no e-mail também, junto com o vídeo. Então, de novo, agradecer a Então, todos, todo mundo que somou. Desejar a vocês um ótimo dia. Forte abraço. ó, prazer, viu? Tchau, tchau.